Oi, gente, esse é o ArchiCast número 211, meu nome é Adilson, e hoje, voltando a falar sobre obras arquitetônicas, trazemos um dos mais icônicos projetos de arquitetura do mundo todo. Ela foi a tradução de uma ideia de morar que surge no início do século XX e se torna um ícone arquitetônico. Esse projeto incorporou uma cartilha onde olhar para o futuro era o mais importante, e como um manual, mostrou que uma casa ideal tinha 5 pontos a serem seguidos. A partir da sua finalização, se torna um modelo ideal, reverenciado por arquitetos de todo o mundo e conhecido por estudantes desde o início da sua formação. A gente está falando da Villa Savoye, do arquiteto Le Corbusier. E para falar desse projeto super icônico aqui, a gente chamou um colega nosso que conhece muito da casa, né? É o PC Lourenço. PC, ele é arquiteto, pós-graduado em gestão empresarial pela FGV, professor e sócio-diretor da Lourenço Arquitetos. Boa noite, PC. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite, Adilson. Boa noite, Marissa. Boa noite a todos os ouvintes do ArchiCast. Eu que agradeço a oportunidade de participar mais uma vez de um programa. Pô, a gente que agradece. Tá aqui também a Marissa para conversar com o PC. E aí, Marissa, tudo bom? Olá, boa noite. Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, né? Pra quem tá ouvindo a gente, eu sempre falo isso. Tô super empolgada para essa conversa sobre esse edifício realmente icônico, né? É a palavra, acho que mais que mais descreve, assim, pra gente, talvez, porque quando se fala de Villa Savoye, a gente tá falando de uma série de elementos aí que vem junto, então acho que vai ser uma conversa muito icônica também. Exatamente. Bom, partindo aqui para a nossa pautinha que a gente faz para falar dos episódios, a gente podia falar dos antecedentes, né? O que antecede a produção desse projeto e falar não só, né, do que gerou essas ideias, mas também do contexto, né, que estava o mundo da arquitetura. PC, você consegue começar para a gente levantar a bola e continuar? Vamos lá. Como a Marissa disse, falar da Villa Savoye é algo muito amplo e impossível a gente ficar restrito a ela, já que ela representa a ideia de um período, representa as ideias de um determinado período, não só sobre arquitetura, mas sobre a forma de morar, uma sociedade que vinha de uma transformação sem precedentes, né? A virada do século XIX para o início do século XX nos apresenta aí uma gama de transformações nas mais diversas ciências, nas mais diversas disciplinas, que talvez o mundo não tenha vivenciado até aquele momento e não sei se vivenciou até hoje. Eu costumo dizer, né, o professor Adilson sabe disso, uma das disciplinas que eu estou à frente na Uniacademia é a disciplina do projeto residencial unifamiliar, hoje ainda no terceiro período, e eu costumo dizer para os alunos, eles têm lá os estudos de caso, né, o conteúdo da disciplina, mas o primeiro contato que eles têm com ela é fazendo uns estudos de caso, onde a gente apresenta aí uma gama de obras paradigmáticas da história da arquitetura e que eu falo com eles, meio a brinca, meio a sério, que o estudante de arquitetura não pode passar impune a esses projetos, né? Ele não pode ser questionado pelo tio, pelo pai, pelo avô, por um colega sobre uma dessas obras e não saber do que se trata. E a Villa Savoye, obviamente, encabeça essa lista. Só não está no topo da lista porque eu faço por ordem cronológica, então ela não é a primeira, algumas antecedem a Villa Savoye. Mas é isso, né? A Villa Savoye ela tem uma representatividade tão grande para nós, e como você mencionou bem, Adilson, ela representa o espírito de um tempo, né? E Le Corbusier, como vanguardista que foi, apresenta, né, através dos seus conceitos, que primeiro ele formaliza em termos teóricos e tem na Villa Savoye a oportunidade de fazer isso na prática, né? Os períodos, né, isso que nós estamos falando sobre o espírito de um tempo, isso vem da consolidação, você sabe muito bem, está ali à frente da disciplina de história, da consolidação de diversos movimentos de vanguarda, movimentos que esses já eram aí uma sinalização, né, quase que uma ebulição de conceitos que rompiam com aquilo que vinha sendo feito na arquitetura no final do século XIX, né, reprodução de modelos clássicos, um ecletismo, um neoclassicismo, e isso tudo em função dessas conquistas que eu mencionei. A gente tem uma revolução industrial que já está aí mostrando ao mundo através dos sistemas de transporte, principalmente,
que essas conquistas transformariam a sociedade, e a arquitetura, para usar aí as palavras do próprio Le Corbusier, ainda engatinhava, nós morávamos ainda em palácios do século passado, enquanto nos deslocávamos em transatlânticos, em zeppelins, em automóveis a velocidades estonteantes de 40 a 50 km por hora. Então, a apresentação que eu costumo fazer para os alunos desses temas, especialmente quando menciono a Vila Savoie, é que para nós hoje, especialmente para o aluno que ainda não está tão familiarizado, é que é uma conquista tão grande, mas que já hoje que faz parte do nosso DNA, né? Já corre pelas nossas veias, faz parte do nosso sistema sanguíneo, falar da estrutura independente, falar da qualidade espacial, enfim, de todos os temas que a gente provavelmente vai abordar aqui hoje, que é algo que naquela oportunidade era revolucionário e transformador. Eu estava também hoje lembrando, dei uma aula hoje sobre modernismo alemão. E aí estava lembrando do Le Corbusier, né? Porque a gente falou da exposição de Weisenhof, da exposição de Stuttgart, né? Stuttgart-Weisenhof. Isso mesmo. E o Le Corbusier é um dos convidados do Mies van der Rohe para poder, né, fazer um dos projetos, dois edifícios, né, que ele projeta ali. E a data é bem próxima, assim, da Vila Savoie, se eu não me engano, e ali ele já está experimentando, né? Já está trazendo vários dos pontos que ele vai elencar, assim, né? Mas assim, só falando um pouco desse contexto, que é um contexto também de intencionalidade, né? De consolidar, na verdade, né, na arquitetura, todos esses avanços que a indústria, né, que a produção já vinha tendo ali na Europa, e trazer isso, expor isso através da arquitetura. E aí, os projetos do Le Corbusier, é muito interessante que a gente viu uma imagem de uma das residências, e aí tem justamente um carro, tipo esse daí que está na imagem que a gente está vendo, né? Aquele carro que seria talvez o mais moderno da época ali, e a casa atrás, e alguém falou assim, nossa, mas o carro é tão antigo, a casa é tão nova. A estética, né, da residência é tão atual, né, na visão, assim, dos alunos. E eu falei assim, olha, isso daqui é a inspiração do Le Corbusier, ele, né, propaga justamente a admiração dele pela velocidade, pelos automóveis, né, pela funcionalidade, digamos assim, desses elementos, e tenta, de alguma forma, transpor isso, atualizar a arquitetura nesse momento. Então, eu também fiquei lembrando desse contexto, né, que já vem ali anteriormente, que vai, então, no século XX se consolidar também na arquitetura, né? PC, vocês estavam falando, né, desse contexto, é muito interessante. PC falou dessa literal revolução que acontece no mundo, de como essa coisa da máquina, né, dos carros, aviões, dos transatlânticos, né, e essas são imagens do livro que o Le Corbusier escreve, que é Por uma Arquitetura. Olha só que louco, ele bota a Notre Dame, bota o Arco do Triunfo, bota essa é a Ópera de Paris, todas elas para comparar o tamanho disso em relação ao transatlântico. Então ele está falando assim, olha só como é que a gente está olhando para o passado, olha como é que o presente, no caso, o futuro, tem uma grandiosidade muito mais aflorada. E é interessante, esse livro do Le Corbusier mostra esse vislumbre pelo futuro, por essa área da razão, das máquinas. Então é um cara vislumbrado no bom sentido da coisa. E ele começa a olhar isso como referência, né? Olha só, a gente tem avião, a gente pode voar, a gente pode andar de carro, a gente pode cruzar oceanos. E enquanto a gente está olhando para o passado, a gente não olha para frente. Então, primeiro tem esse vislumbre do arquiteto, não só do Le Corbusier, mas dos outros movimentos que a gente vê acontecendo na Europa, mas principalmente o Le Corbusier, ele conseguiu condensar esse otimismo e essa vontade de ser moderno, de ser aquele cara que vai falar para os outros assim, olha, gente, a gente tem que mudar, a gente tem que olhar para frente. Então, olha só, o que a gente já tem, o que a arquitetura tem feito. É claro que a gente tem que, nesse caso, ele vai olhar para o passado, que é a Acrópole de Atenas, então toda uma relação geométrica que ele vai ter com a arquitetura histórica, ele vai apresentar, mas ele não está querendo necessariamente tomar isso como uma referência arquitetônica. Ele quer tomar aquilo ali como uma questão, como algo que vai produzir algo racional, né?
Então você tem toda a questão das proporções também, a gente vai poder falar um pouco mais para frente. Mas isso tudo é para dizer o seguinte, gente, ó, arquitetos olhem para frente, olhem para o futuro, né? Projetem e pensem a partir daqui e não olhem mais para o passado. Então isso é legal, assim, de pensar que o Le Corbusier era aquele cara instigado a buscar essas referências para olhar para frente, né? E eu acho que isso foi o grande mérito dele enquanto arquiteto, né? Além de todos os outros méritos que ele tem, né? A gente comentou também que ele foi um grande marqueteiro, né? O Por uma Arquitetura foi uma compilação de vários artigos que ele escreve no Espírito Nouveau, que ele compilou essas várias ideias e fez esse livro que eu acho que é a tônica aí, ou a consequência disso vai ser a Villa Savoye, principalmente, né? Além do Le Corbusier enquanto arquiteto, a gente tem outras coisas acontecendo, né, que o PC comentou, né, de outros arquitetos também fazendo coisas novas, né? Mas eu acho que talvez o Le Corbusier tenha sido esse cara que compilou isso tudo, né, PC? Adilson, sim, naturalmente a gente tem, né, esse é um período tão rico na história da arquitetura, né? Não só aqueles que participaram das vanguardas, mas aqueles que atuaram já nessa consolidação do movimento moderno a partir da década de 20, cada um à sua maneira. Frank Lloyd Wright nos Estados Unidos, Mies e Walter Gropius no primeiro momento na Alemanha, Le Corbusier, enfim. Agora, eu acho que o Le Corbusier, ele tinha uma coisa, e eu acho que você abordou bem, que é essa coisa da provocação. Eu, se pudesse, né, num desses encontros virtuais, ter uma palavrinha com o Le Corbusier, eu ia dizer, você era provocativo, né, cara? Você provocava. Porque da mesma maneira que ele falava em romper com um passado, né, a essência dele está nesse passado, né? Ele não esteve em Atenas à toa, não foi para transformar as colunas gregas nos pilares das suas residências, definitivamente não foi por isso, foi para entender a questão da dinâmica espacial, o que ele vai reproduzir de certa forma na Villa Savoye, que é essas inflexões de olhar, seja no acesso do automóvel, invertendo a posição da implantação da casa, o percurso, enfim, uma série de coisas. E a outra provocação é de propor um mundo, especialmente uma cidade, completamente distinta. Uma das perguntas que eu faria a ele é, Le Corbusier, se deixassem você faria mesmo o Plan Voisin? Acho que ele ia falar assim, não, eu não ia ter coragem de fazer isso, eu não ia ter coragem de arrasar com boa parte de Paris para implantar ali uma série de arranha-céus, um sistema viário. Mas essa provocação, né, especialmente naquele momento, e eu acho que o fato dele mencionar, né, que a tecnologia, toda a industrialização que já era absorvida pela sociedade, especialmente nos meios de transporte, você mostrou a imagem aí do transatlântico, e a arquitetura e a cidade ainda conviviam com temas, conceitos, mas principalmente com uma estrutura secular. Haussmann, a grande intervenção de Haussmann em Paris, né, aí seguindo as orientações de Napoleão III, aconteceram 70 anos antes, 80 anos antes da Villa Savoye, mas podemos dizer que 70 anos antes do movimento moderno, por uma arquitetura 1924. Então, havia pouco, né, pensando numa cidade secular ou milenar, havia pouco de transformações significativas na estrutura da cidade, né, de uma cidade que tinha ainda um caráter de cidade medieval, de uma cidade ainda com ruas estreitas, problemas de iluminação e ventilação natural, enfim. E essa provocação de Le Corbusier para que nós, arquitetos, entendêssemos que todas essas conquistas deveriam ser absorvidas também pela arquitetura. E é interessante ver quando Le Corbusier fala da Villa Savoye, a gente vai ter oportunidade de mostrar isso aqui hoje, né, os 5 princípios do modernismo, né, a ideia, o terraço-jardim, tudo isso deriva de uma conquista técnica construtiva. Né? Se não tivesse havido ali um avanço no sistema técnico construtivo, Le Corbusier não ia poder propor o que propôs, Frank Lloyd Wright não poderia ter proposto o que propôs para a arquitetura moderna americana. Então, vejam, é um discurso provocativo no sentido de precisamos entender as transformações da sociedade, inclusive do ponto de vista técnico, construtivo, dessas conquistas que a indústria
está nos permitindo, né? E aí a gente vai ter as conquistas espaciais, né? Não podemos deixar de mencionar tudo aquilo que vinha sendo transformado nas artes de uma maneira geral, né? Se o cubismo existiu e Le Corbusier participou disso nas artes pictóricas, o objeto arquitetônico moderno não poderia deixar de contemplar a quarta dimensão. Então, a promenade architecturale vem de um entendimento que o espaço, e aí parafraseando o nosso amigo Bruno Zev, né, segundo capítulo do Saber Ver Arquitetura, o espaço passa sim a ser o protagonista da arquitetura, e não mais uma consequência de uma caixa ornamentada, seguindo preceitos e ritmos do classicismo, aberturas, a simetria, né, a famosa simetria de um lado igual ao outro. Esse rompimento, ele é substancial em todos os aspectos. Mas é importante mencionar que tudo isso é uma conquista, se não 90%, 80%, eu não saberia mensurar isso, mas uma conquista que vem de todo um processo técnico-construtivo. É um momento onde Firmitas, né, a história da arquitetura, né, mostra isso, o equilíbrio entre a tríade vitruviana, mas onde Firmitas, mais uma vez, nos dá um ganho significativo, né? Se no gótico nos permitiu, através de arcos botantes e contrafortes, a verticalização, a transparência através dos vitrais, né? A redução da massa construída, o modernismo também nos mostra, nos dá esse salto. Daí, talvez, esse entendimento, os alunos vêm, e eu também costumo provocá-los, falam assim, vocês adoram pesquisar os arquitetos contemporâneos, esses que estão produzindo residências emblemáticas e de uma qualidade, nós brasileiros podemos nos orgulhar disso, porque temos alguns que são protagonistas aí no cenário, eu diria, internacional dessa arquitetura, e aí vale mencionar Weinfeld, Kogan, Bernardes, Jacobsen, os paulistanos, naturalmente, Angelo Bucci, Pontoni, cada um com sua linguagem, mas que, né, tal como nós, bebem na fonte que nós herdamos lá da modernidade. Então, se aqueles automóveis, se aqueles transatlânticos, se aquele avião da imagem do Por Uma Arquitetura, ao comparar com a Villa Savoy, parecem coisas de museu, é importante dizer que eles antecederam a Villa Savoy. A Villa Savoy, nesse sentido, Le Corbusier busca correr atrás de um tempo perdido. Maressa, a gente podia comentar também a respeito dos clientes, né, que são aqueles que deram oportunidade para o Le Corbusier, e no caso ele foi contratado com um primo dele, que é o Pierre Jeanneret, a fazer a casa, né? Sim, mas antes disso também uma coisa dentro do que o PC estava falando, assim, a necessidade também, né, de uma mudança na forma do ensino de arquitetura, né, aquela tradição belas artes, aquela tradição ali já, né, muito marcada na Europa, e a necessidade que eles têm, assim, né, e que o Le Corbusier também, de colocar, de expressar essas ideias, de testar essas ideias, de mostrar, de comprovar isso, né, digamos assim, construtivamente também. Eu acho que isso é muito importante para esse contexto histórico também, né, de uma busca por uma linguagem, né, própria daquele tempo, e que muitas vezes havia uma dificuldade das academias, né, tradicionais de incorporarem isso. Então, é um momento também importante para esse aspecto da própria formação, né, do arquiteto também. Mas falando um pouco dos clientes, né, os clientes dessa residência eram um casal, né, o Pierre e a Eugénie Savoy, né. Mas assim, eu tô curiosa, na verdade eu não tenho eu não fiz uma leitura muito grande sobre o histórico deles, li algumas coisas sobre as percepções deles depois da residência, inclusive alguns aspectos problemáticos ali que eles tiveram, né? Mas eles basicamente queriam uma casa de campo, né? Esse era o princípio inicial, né? O propósito inicial da residência, né? E tem uma coisa também que provavelmente o Le Corbusier foi muito agraciado por um casal de clientes que deu liberdade total para ele fazer o que ele queria. A gente tem que entender também que a Villa Savoy é um negócio muito inovador para a época. E você ter clientes que possam receber um arquiteto para que ele possa expor suas ideias ali, acho que era uma oportunidade única. Inclusive, mostrar os
os pontos que ele quis mostrar, né? Ele fala, antes da Villa Savoye, de que ele, se você leu por uma arquitetura, ele é uma espécie de manual. Ele fala assim, para você fazer isso, você tem que fazer tal coisa. Então é uma coisa bastante objetiva, no sentido de que assim, uma espécie de manual que ele cria, e aí, cara, a Villa Savoye vai ser aquela super oportunidade que você tem. Fala assim, não, então vou pegar isso aqui e vou conseguir fazer do jeito que eu quero, e justamente comprovar que esses 5 pontos que eu falei aqui são super válidos e são essenciais para que construa-se uma arquitetura moderna. E a gente falando de moderna, a gente fala de modernidade ou de modernismo como uma espécie de movimento, mas ele está pensando em algo inovador. Como a gente fala no moderno, nossa, que é moderno, né? Não quer dizer que seja um movimento moderno de um período até outro, mas sim de uma coisa que vai à frente do seu tempo. Então, é uma super oportunidade que ele teve, e aí, associado ao primo dele, o Pierre Jeanneret, ele foi lá e construiu essa... Eles falam também que é uma caixa de sapatos erguida no ar, ou algo parecido, não sei se são exatamente essas palavras, mas, enfim, e aí ele tinha, depois que ele... A gente vê por essa foto que eu estou mostrando aqui, da maquete, né? Ele era super orgulhoso do projeto que ele fez, né? E, enfim. Em relação à encomenda, né, da residência, eu estava pesquisando um pouco aqui, tem um site, né, da Villa Savoye mesmo, acho que é oficial, e é interessante porque a casa, ela é encomendada, né, por meio de uma carta, onde os clientes colocam alguns requisitos técnicos, né, que é muito interessante, assim, por exemplo, água quente, eletricidade, gás, aquecimento central, iluminação dos ambientes, revestimento do piso. Então eles tinham também uma demanda, digamos assim, tecnológica muito específica, né? E já dando também essa possibilidade para que, né, vamos dizer assim, clientes que te permitem fazer aquilo que você acredita, mas que tem também essa demanda que, no caso, é totalmente tecnológica, eu acho, para a época, né? Pelo menos dessa lista, assim, que eles colocam aqui. O que é interessante pensar, né, dentro desse programa de necessidades, dessa família que está encomendando, então, essa casa de final de semana, né? É uma vila, né? É uma vila, né? E é engraçado porque não, a casa poderia ter em qualquer lugar, mas eles tinham um terreno, que é em Poissy, né? Agora não sei se a pronúncia é correta, mas é perto de Paris. Eu acho que demonstra também que a família tinha posses, né? Podia se dar o luxo de contratar um arquiteto para fazer isso. Tinha 7 hectares de terrenos, e aí Le Corbusier sugere não mexer muito no terreno e fazer a casa pousar por ali, né? Então, tem até uns desenhos interessantes, assim, do Le Corbusier. Primeiro, aqui, nesses primeiros desenhos, já mostra que ele quer fazer uma arquitetura muito plácida, né? Muito centralizada ali no terreno, sem fazer muitas intervenções. E é curioso como, desde os primeiros croquis, né, ele já tem na cabeça os 3 andares, onde ele vai colocar o térreo sobre o pilotis, o segundo pavimento, onde vai colocar a parte íntima da casa, e ter um terraço que vai fazer com que esse contato entre a natureza ocupe inclusive a casa, né? E nesses desenhos ele já mostra como ele está elaborando a forma, né? Já tem uma ideia do quadrado perfeito, enfim, dessa questão geométrica também que ele bota em xeque. Esses desenhos remetem, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, são desenhos similares a esse que a gente tem aí à esquerda, que é quando ele faz desenhos fazendo um comparativo da casa que se construía até então e da proposta, né, naturalmente, da sua arquitetura moderna, com 5 princípios. Então ele faz a casa mostrando o que a gente tinha no subsolo, então que era o quê? Uma casa com paredes preenchidas, fazendo todo o sistema de estrutura, né, os alicerces, baldrames, enfim. Depois, como seria o primeiro pavimento, e aí ele mostra que na Villa Savoye a gente tem as sapatas. E aí ele faz o pavimento térreo, comparando, mostrando a casa tradicional, que é a mesma projeção, as mesmas paredes, com aberturas muito contidas. E aí o espaço pilotis e os pilares soltos, o pavimento térreo da Villa Savoye. E vai fazendo essa comparação com todos os pavimentos de uma casa tradicional que vinha sendo construída e aquilo que se propunha, mostrando naturalmente a conquista
técnica construtiva. A gente falando há pouco, né, a Marissa falando sobre a questão dos clientes, né, o casal com o filho, que a gente sabe de toda a polêmica depois que vai ter, eu costumo também dar esse recado para os alunos, porque a gente menciona a Villa Savoy e sabe que Le Corbusier não fosse o advento da Segunda Guerra Mundial, o fato da família, né, uma família judia ter que ter abandonado a casa, essas coisas todas, ele ia responder por algum processo, a família já estava pronta para isso. O Mies, a gente fala da Farnsworth e sabe da ação da doutora Edith Farnsworth contra ele, que ele vai vencer na Suprema Corte Americana. O Rem Koolhaas, com a Vila da Lava, idem, foi até abandonado pelo próprio advogado e teve que defender junto com a família a ideia da casa. Falou assim, gente, vamos com calma, tá? O arquiteto não precisa ter... Primeiro, é o contrário. Primeiro, não sei se entendam sobre arquitetura, tenham pleno conhecimento, certeza e convicção daquilo que vão fazer. Se porventura se depararem com situações adversas como essa, tenham a certeza que vão estar bem respaldados tecnicamente. Não é o contrário, não. Arruma o primeiro processo e isso vai ser certeza de ter sucesso profissional. Mas, deixando as brincadeiras de lado, eu acho que a gente tem um dado muito importante, né, nessa demanda da família. Então, toda essa liberdade que o casal teve, talvez pela proximidade, né, ainda que não seja uma proximidade tão grande, já que a demanda foi feita por carta, né, mas e ele, Le Corbusier, fala, né, a casa já se assentava numa propriedade muito bela, né, num gramado, então que ali, aí ele descreve a questão do percurso do automóvel, né, já falando muito dessa questão das inversões e das perspectivas. Então a gente tem isso desde o acesso ao automóvel, isso é algo também muito interessante quando a gente tenta se descolar, entrar no túnel do tempo e ver o protagonismo que esse automóvel e o quão inédito era, né, na terceira década do século XX. Nós estamos falando de 1927, 1928, 29, até a conclusão do projeto, o percurso do automóvel, né? A casa ser implantada teoricamente de costas para o acesso, para que o automóvel já passasse ali no espaço pilotis e a pessoa pudesse desembarcar. Isso é a leitura, no meu entendimento, a leitura moderna do tradicional porte-cocher, mas com essa coisa da percepção do espaço. Eu acho que essa conquista do espaço, que ele traduz na expressão promenade architecturale, é uma conquista da humanidade, é uma conquista. A história da arquitetura muda a partir do entendimento da relação do tempo com o espaço. Isso é inevitável, né? Todos os projetos do modernismo e todos os outros, então, entendem dessa maneira. E Le Corbusier reconhece isso de várias maneiras. Eu acho isso importante mencionar. Inclusive do ponto de vista programático, do ponto de vista funcional. Se para ele, né, na célebre frase, né, arquitetura, o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes sob a luz, uma frase formalista, né, dos volumes sob a luz. Uma frase que fala da importância da questão volumétrica, do purismo, né, da ausência de ornamento na arquitetura, mas tem um componente funcional na Villa Savoy, que é um componente naturalmente formoespacial, que é, primeiro, uma setorização. E aí a gente tem que fazer comparações com objetos clássicos. E aí eu sempre recorro, não é pela primeira vez, eu faço isso porque eu li, a Vila Rotonda do Paládio. Um ícone da arquitetura também, né? Do Renascimento, onde a gente tem uma simetria compositiva, a gente tem toda uma composição clássica, onde a gente não identifica o objeto através dos seus setores. E Le Corbusier, então, primeiro adota uma setorização por pavimentos, acesso, automóvel, toda a parte de serviço, o espaço ali, né, de distribuição, o átrio, a circulação que articula o objeto. Segundo pavimento, onde a gente tem nitidamente uma separação do social com a parte íntima dos quartos, e depois o terraço, onde se daria os momentos de lazer e ócio da família. E essa relação funcional e espacial, ou seja, eu percorro o espaço. Eu entro na casa e eu tenho uma escada que estrutura formalmente o objeto e que estrutura espacialmente o objeto e me permite percorrer esses espaços nas frações de tempo. Mas tem uma escada que já não está no eixo, que está fora, que me leva para uma outra inflexão de perspectiva, e depois isso vai se sucedendo.
com a estrutura muitas vezes aparente, outras vezes nem tão aparente assim, fazendo parte de armários, fazendo parte de bancada. É um manifesto, né? Eu costumo usar essa expressão, é um manifesto, aquilo que estava escrito, né? Eu matei a cobra, agora eu vou mostrar o pau. Está aqui, ó. Eu defendo isso e defendi até então isso teoricamente. E é assim que se faz na prática. E você falou muito bem, Adilson. Hoje em dia eu diria que é um tutorial, né, para usar o termo da Sim, contemporaneidade. Se você quer ser moderno, faça dessa forma. Se você não quer ser moderno, não faça. Ou se você quer ser moderno e não está fazendo dessa forma, me desculpe, você está no caminho errado. Era. exatamente. E eu gosto dessas contradições, porque ao mesmo tempo que a modernidade falava dessa liberdade, né, a liberdade espacial, da gente ter o contínuo interior-exterior, tudo isso em função das conquistas técnicas construtivas, mas falava também dessa coisa aí não só para a residência unifamiliar, mas a própria ideia da cidade moderna, de escolar o solo é de todos, né? A gente não tem que usar o solo como propriedade privada, ele deve ser um espaço de convívio das pessoas, isso vale para as unidades de habitação, vale para todas as propostas de cidade moderna, especialmente aquelas que o Le Corbusier idealizou. Por outro lado, você tem uma solução meio dogmática, né? Uma solução imposta. Seja assim e você vai ser moderno. Não sendo, você vai ser outra coisa qualquer, né? Então, isso acho que é esse lado corbusiano, né? Provoca dali, faz assim, e que nos leva, né? E provavelmente todos aqueles que conviveram e que estiveram ali na sua órbita, mas que conviveram nesse período, nos leva a pensar, né? A questionar. Você falou muito bem isso. E o amanhã, né? E a cidade de amanhã? Né? Que cidade nós queremos? Que cidade é essa que a sociedade daquele tempo, que esta sociedade moderna quer viver? Então nós temos que fazer objetos para essa nova sociedade, ainda que a gente corra em alguns erros, né? Então nós vamos ter a vanguarda, ela está sujeita a isso, né? Inevitável, né? Se as lajes ainda não eram suficientemente bem impermeabilizadas, se isso gerava goteira, se gerava mofo e que o monsieurzinho Savoy teve problemas de saúde, isso é inevitável, né? Não que a gente deseje isso, mas que isso é inevitável das vanguardas. Ele estava, de fato, isso é inegável, ele estava alguns passos à frente dessa sociedade, convivendo com outros tantos, não só no campo da arquitetura, mas eu diria no campo das artes e da ciência de uma maneira geral, com tantos outros que também estavam esses mesmos passos à frente. Eu acho muito bacana quando a gente vê livros, às vezes até de outras áreas, e aí a gente vê foto, né? Pô, o Le Corbusier ali, ou então quando você vê Le Corbusier e Frank Lloyd Wright, Le Corbusier aqui no Brasil com Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, aí aparece Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Cito muito para os alunos, né? O Woody Allen, Meia-noite em Paris. Meia-Noite em Paris. Gente, com aqueles encontros com a Gertrude Stein, naquelas festas. E a Gertrude Stein, que eu não sabia, fui descobrir em função do filme, era uma das Stein, a família, né, da Villa Stein. Ela era Ah, uma das. Eu não sei se filha, né? Porque eram duas famílias também. Enfim, quer dizer, é aquele negócio, era todo mundo junto, né? Todo mundo. Você tem Uhum. Fitzgerald, você tem Picasso, você tem Dali, tá todo mundo junto, e os arquitetos. Até um ensinamento para nós, que num determinado momento, acho que colocamos a arquitetura numa bolha meio isolada, né? Quem fala isso, eu adoro, é o Joshua Prince Ramos, do Rex, né? Ex-OMA, Nova York, e ele tem um TED Talk, uns 15 minutinhos que ele fala, ele coloca os arquitetos numa posição para a gente pensar. E ele fala, convenientemente nós nos colocamos numa bolha isolada e falamos assim, gente, aqui ó, o mundo é aqui, a arquitetura é aqui dentro, só que o mundo não veio, o mundo continuou onde estava e nós ficamos aqui na nossa bolha discutindo. Enfim, o assunto hoje não é esse, podemos até ter um TED Talk sobre isso, mas um Arquicast sobre isso. Mas então, essa questão de ter as diversas disciplinas, as diversas ciências, as diversas artes contribuindo, né, absorvendo e se permitindo absorver coisas das outras, isso é fundamental, né? Não, o mundo é um só, a influência é generalizada. Daí o fato de termos, ainda que não
uma unidade tão grande, mas a gente ter no modernismo algo que, né, ao longo dos seus 40 anos, né, andou o mundo inteiro com uma certa unidade. Lógico, Frank Lloyd Wright fez a sua arquitetura à maneira da sociedade e das demandas americanas, mas a gente tem pelo menos uma unidade, uma conquista que é única, que é o advento do concreto armado, né, a evolução do sistema técnico construtivo, mas de um conceito. A gente vai ouvir todos os arquitetos e todas as obras desse período, até as nossas de hoje, falar da continuidade interior-exterior. Isso a gente vê hoje em qualquer projeto de arquitetura, que as pessoas buscam interior-exterior, contínuo, espacial, né? O sistema estrutural, enfim. E essa demanda, aí até para eu concluir, não me estender mais pelo menos nessa parte, essa demanda quando a gente fala de função e espaço. Se os espaços serão projetados para usos específicos, esses usos são distintos entre si. No caso da residência, dormir, trocar, usar um banheiro, uma cozinha e uma sala. São usos distintos, espaços que me demandam dimensões distintas, proporções distintas, grau de iluminação e ventilação, relação com o exterior distintos. Esses espaços, então, devem se resolver cada um à sua maneira, e não mais a maneira que vinha sendo feito, onde nós temos quase que uma unidade e ali se dá nome àqueles espaços. É outra conquista e que a gente bebe nessa fonte e, pelo visto, vamos continuar usando dela até que se mude a maneira de fazer arquitetura. Que a gente passe a viver num mundo de fato virtual. Maria, você quer fazer algum comentário? Não, eu ia comentar também, assim, a herança histórica, né? Aquilo que vem também da observação do Le Corbusier, do conhecimento dele da história, né, das viagens que ele fez e etc., como isso influenciou também a produção dele. Eu estava lendo hoje aquele livrinho do Simon Unwin, os 20 edifícios que todo arquiteto deve conhecer, uma coisa assim. E aí ele tem uma parte sobre a Vila Savoy e ele vai justamente fazendo essa comparação do Parthenon, né, da Acrópole com a Vila Savoy, e vai mostrando, assim, vários aspectos, tanto as proporções quanto o percurso, né, e mostrando isso na residência, assim, e mostrando assim, olha, o Le Corbusier tá falando de uma coisa que já existiu, que existe, né. Ele não tá falando de uma coisa que ele tirou do nada, que foi uma coisa totalmente nova. Ele tá radicado na história da cidade, na história da arquitetura também. E aí ele vai fazendo essa comparação, é muito interessante, ele vai falando do percurso, né, de você subir, de você ter os níveis também na residência, como tinha também ali no templo. Então, assim, como que essa sedimentação histórica é importante para a crítica e para a produção de algo novo e que acaba se tornando um grande paradigma, assim, né, para a arquitetura. Então, esse olhar do Le Corbusier para a história e como que essa vivência dele, né, as viagens que ele fez e tal, como que isso influenciou muito a maneira dele pensar, né? Isso é muito interessante também, muito legal. Estou passando aqui uma imagem mostrando a implantação da Vila Savoy. Duas coisas interessantes. Primeiro, dá para notar que a Vila Savoy está ocupando o centro do terreno ali. Eu não, assim, agora não sei dizer se o terreno é maior, se o terreno foi só essa ponta aqui ou se as outras coisas vão ser ocupadas depois. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é que, além da Vila Savoy, existe também uma espécie de casa, uma casa do caseiro, que ele faz, um alojamento do caseiro, Sim. melhor dizendo, Uhum. que ele faz, que é uma espécie de miniatura da Vila Savoy, que é até esquisitinha. Deixa eu ver se tem aqui a foto para mostrar. Que esse objetozinho aí pequeno parece uma guarita, né? Mas que também foi projeto junto com a Vila Savoy. E, enfim, também tá no mesmo complexo, digamos assim. E aí, para você entrar, você entra por ela, né? E eu imagino que, assim, as várias imagens que a gente tem, né, da visita à Vila Savoy, e eu tive a oportunidade de ir na Farnsworth, que, cara, é impressionante, assim. Você chega no lugar e, assim, você parece que não tem casa. Aí, de repente, a casa, tudo se abre e, pelo menos, a Farnsworth aparece. Eu imagino que tem algo parecido com a Vila Savoy.
O PC teve a oportunidade de ir, PC, é mais ou menos isso mesmo? Você não vê a Vila Savoie da rua e do nada, assim, ela aparece entre árvores e surge? Não, definitivamente não vê, né? Uhum. Ali você tem um controle, se eu não me engano, já tem algum tempo. Eu tive lá, se eu falar quando eu tive, eu começo a entregar algumas coisas que eu não precisava entregar, mas tudo bem. Tive lá em 98, aquelas coisas meio programa de Aham. arquiteto mesmo, que você abandona todo mundo que está na viagem e fala, gente, hoje vocês não me seguem não, porque acho que ninguém vai gostar Vou dos fazer um programas negócio que que eu vocês vou não vão fazer hoje. gostar, né? Mas tem isso, né? Definitivamente, até acho pelo propósito da casa, né? Cada uma a sua maneira. Você mencionou a Farnsworth, e eu acho que eles fazem de propósito, né? Agora a Sim. questão Oh. até de Uhum. visitação, então deixa a gente preparar e que eu acho que se fazem de propósito, fazem com toda a justiça, né? Sim. A Glass House do Philip Johnson, então dentro lá do zoológico em New Canaan, mas é isso, você não percebe, não tem como você visualizar a casa do lado de fora e o acesso tal como o acesso do morador. Eu fiz um auto tour, né? Eu fiz sozinho, essas coisas também, e me lembro na época eu viajava com a máquina de fotos onde eu podia aparecer, né, e pedir que as pessoas tirassem foto minha, aqueles que estavam comigo, e uma máquina de slide que eu tenho até hoje com todos os slides, fazia os diapositivos todos. Então, para cada tempo o meu tempo era dobrado, porque tinha que ter uma foto com a máquina normal e inúmeras fotos com a máquina de slide que eu usei durante anos, dando aula, até que eu criei vergonha na cara, falei assim, bom, vamos desapegar e vamos usar aí das fotos disponíveis e associar essas coisas. Mas muito interessante, eu acho que você deve ter tido a mesma experiência na Farnsworth e tantos objetos que nós arquitetos, né, vamos e visitamos e muitas vezes vamos a determinados lugares exclusivamente para isso. E aí não é o meu lado Tanaka japonês só de querer fotografar, não. É uma coisa assim de você fazer fotos e fotos e muitas vezes até um desenho rápido, um croquis. E quando você se pega e fala assim, então eu já fiz daqui, não é possível. Bom, mas vou fazer outra. Uhum. E é isso que a gente está falando. Quando você tem tanta experiência espacial, né? No caso da visitação. Agora imagino no caso de morar, né? Onde você tem os espaços que se ampliam, que se comprimem, espaços mais iluminados, menos iluminados, com uma maior relação com o interior, com menor relação com o exterior, que é justamente espaços pensados para que as atividades do morar, com seus respectivos equipamentos imobiliários, permitam a melhor experiência naqueles espaços. E acho que quando a gente faz com o olhar, né, naturalmente, do arquiteto, do estudante, mas do turista, e sem saber quando vai ter oportunidade de voltar, você se pega querendo registrar não pela quantidade, mas pela qualidade daquilo que você está vendo. É um ângulo, olhar a Vila Savoie, eu imagino que se a gente tiver a oportunidade de fazer um percurso 360 graus tirando foto, a gente vai esgotar a memória de um smartphone hoje. E aí, isso é reflexo, no meu entendimento, dessa qualidade, não só do objeto, por ser um objeto paradigmático, icônico, mas é porque percorrer este objeto nas frações de tempo nos dá perspectivas que a gente não tem. E às vezes você vai completar 360 graus, vai começar a dar outra volta de 360 graus, o sol saiu. Se o sol saiu, né, e dos volumes sob a luz é diferente. Eu estou vendo uma sombra diferente. E aí eu reajo psicologicamente diferente e dá-lhe foto. E dá-lhe registro daquelas coisas que são, assim, únicas. E aí eu acho que quando nós arquitetos falamos assim, aí eu me emocionei, né? Quando você olha e vê que é impossível você reproduzir isso numa única foto. Se fosse no tempo, então, só do registro pictórico, seria, bom, deixa eu ficar aqui um ano. E foi o que ele fez, né? Só que fez em Atenas. Passo lá 6 meses Uhum. aprendendo com esses espaços aqui. Concluindo a questão da visitação, além disso tudo, a oportunidade, diferente do que eu tive na Farnsworth, eu fui muito indisciplinado. E na Glass House eu fui muito mais indisciplinado, mas eu tinha uma guia lá, que é guiado, você não consegue fazer sozinho. Eu acho que ela era mais rígida e me chamava atenção toda hora.
e eu tinha que voltar para a fila. Então, fazer isso sozinho nos permite, né, como turista, mas principalmente como o turista arquiteto ou arquiteto turista, ter a experiência, né, um termo que a gente tem usado tanto contemporaneamente, né, das pessoas terem experiência naquele espaço, de ter experiências distintas e poder, de fato, vivenciar, ainda que por minutos, né, aquela fruição do espaço que é único. Né? Quando a gente olha essas fotos, fala assim, poxa, é concreto, né? Concreto, tijolo, algo tão familiar que a gente vê, inclusive, nas condições mais empíricas, né? Nas nossas comunidades, nos bairros menos favorecidos, a gente vê construções desse tipo. E aí, ó, tá? Se fazemos hoje, é porque nasceu aí. Né? Eu ia comentar que a obra é super limpa, né? Eu tô olhando assim, cara, assim, apesar de tudo, a obra é super limpa, a obra super, assim, limpa mesmo, né? Você não tem muita coisa julgada. Eu não sei se é porque os franceses fazem uma obra diferente, mas, cara, a obra é super limpa. Quando eu vejo essas imagens, eu falo, oh, caramba, a casa ali já tá toda desenhada mesmo. Agora, é impressionante, assim, o impacto que as fotos tiradas da Vila Savoy, seja profissional, seja amadora, ela é muito impactante, assim. Essa caixa, assim. E é muito louco que eu acho que a gente reage às proporções que ele fez também, né? Que tudo tem uma proporção, tudo tem um porquê de ser. Você vê a linha horizontal da janela, tem uma proporção assim, que ela é menor que as outras fitas que está em cima e que está embaixo, mas ela é super adequada. Eu acho que eu fico mais impressionado com as proporções da casa do que com a casa ou com o volume em si. Mas eu olho para uma fachada dessa e falo, caramba, que casa bonita pra cacete, assim. Não tem outra palavra a falar do que, assim, é muito bonita. E, assim, se você for parar pra pensar, né, o Le Corbusier não estava necessário. A gente fala que o movimento moderno ele não tinha necessariamente uma questão com a estética, né, porque tem aquela coisa da forma segue a função, e nesse caso a função é mais importante que a forma. Mas a consequência disso é muito bonita, assim, não sei vocês, mas, assim, eu acho de uma... assim, eu imagino que, assim, olhando pelas fotos, o acabamento que a casa tem é muito cuidadoso, né? Você vê, assim, é tudo muito, muito certinho, muito limpo. Claro, né? Por ser um patrimônio, ele também é super bem preservado, mas você vê que tem esses detalhes, assim, que ele é muito bem pensado assim, o cuidado que ele teve com a casa, e, enfim, e como a casa foi pensada, é muito impressionante, assim. Se você pensar, tem quase aí 100 anos, tem quase 100 anos essa casa. Estamos próximos, mais Estamos 6 ela quase. completa 100 anos. Exatamente. Essa questão da beleza, eu acho que você abordou muito bem, Adilson, pelo seguinte, né? Beleza é uma coisa muito subjetiva, né? Sim. Cada um tem a sua forma de ver a beleza, né? Mas falar da beleza da Vila Savoy, nós somos suspeitos, né? Arquitetos apaixonados pela profissão, apaixonados por esse e por tudo que eles representam, mas quando você fala de proporção, né, e eu também costumo mencionar isso para os alunos lá na disciplina do terceiro período, em dois momentos da história, um homem foi representado e foi desenhado de uma maneira. Meu cão agora, você vai ter que dar uma editada aí. Resolveu participar. Nico, nós estamos falando sério aqui, aguenta aí. Que foi o homem vitruviano, né? E o Modulor. Não foi porque o Le Corbusier estava com vontade, um dia acordou e desenhou aquele bonequinho feio, né? Em termos gráficos, né? Para nós lindo, mas né? aquilo ali é baseado numa série de proporções, de regras da relação do homem com o objeto, de todas as suas ações funcionais e que vai ter, né, rebatimento ou que é causa ou consequência das soluções da altura de um peitoril, da altura de um corrimão, e aí vem todas as proporções. Eu também provoco os alunos a pesquisarem esses desenhos originais de Le Corbusier, não só da Vila Savoy, mas que peguem fachadas e vejam uma série de linhas em diagonal, pegando a verga de uma janela que vai bater no pé de uma porta que vai fazer isso. Isso é uma lógica de proporção, que não é a mesma lógica, né, das proporções do homem vitruviano, né, da proporção áurea, enfim. Eu costumo fazer analogia, até porque eu ouço em casa, da minha mãe, quando vê um quadro do Picasso, falando, mas como é que vocês podem achar isso bonito? Mas, mãe, isso não é uma questão de achar bonito.
né? Até porque quando você vê o que o Picasso pintava com 6 7 anos de idade, assim, o moleque com 6 7 8 anos de idade já pintava isso, ele não podia, né? Ele chegou no limite com 6 anos, 8 anos de idade, ele tinha que ultrapassar todos esses limites, né? Então não é exclusivo uma questão estética, né? É uma conquista, e aí você vê que os 5 princípios da arquitetura moderna não menciona essa questão. Não tem. Pessoal, tem que ser bonito, né? Tem que ser desprovido de ornamento. A gente sabe que sim por outras questões, né? A própria técnica construtiva, o modelo que antecedeu, aquilo que o modernismo representava em termos de velocidade, aí velocidade de uma maneira geral. Então, a beleza, ela é sim, é um dos momentos que eu me permito, seja para ela, para Farnsworth, Glasshouse, Cascata, ela é linda, né? Mas não necessariamente uma beleza que seja tão explícita, né? Uhum. É uma beleza por tudo aquilo que ela representou para aquele momento de virada de chave, virada de página, mudança de capítulo, enfim. E até hoje, você falou bem, quase 100 anos. Quase 100 anos. Você também tem essa impressão? Você gosta, acha ela bonita, Marissa? Eu tô achando que a gente é meio baba-ovo da casa muito bem. Não, eu tô pensando aqui, assim, porque pra nós, né, como arquitetos, assim, como a gente é, admira toda essa história, assim, a gente tem toda uma formação e toda uma tradição também já, né, em cima da figura do Le Corbusier e o que ele representou e tal. É claro, a gente, eu também acho uma coisa esplêndida. Eu fico pensando assim, como seria se eu fosse uma pessoa que estivesse vivendo naquele momento lá, 1928? 1928, 28, né? Por aí, 29, 28, 27 a 29. 29. Foi terminado em 29 e Isso, 27 começou a a ser 29. habitável em 31 aqui pelos estados. E chegasse lá e visse a casa assim de primeira. Já, né, muito acostumada, sei lá, talvez com uma tradição ali eclética, ou etc, assim. Então eu fico sempre nessa dúvida, né? Mas eu acho que existe sim uma preocupação, existiu sim, eu não sei, eu acredito que sim, né? Uma preocupação estética por parte do Le Corbusier, né? Se a gente for pensar também nas proporções de como de de alguma forma ele reflete sobre essa relação mesmo. De certa tem uma coisa clássica nela. Eu acho que tem uma questão clássica nela, assim, que eu acho que de alguma forma ele refletiu isso, assim, nas proporções mesmo, né, de toda essa, quando você vai fazer a análise arquitetônica lá da fachada e tudo mais, você percebe isso. Então eu acho que foi foi também uma preocupação e eu acho que isso se reflete na nossa percepção também. Eu acredito que sim. Mas sempre fico nessa dúvida, né? Como seria eu lá em 1928, 29, chegando nesse espaço, assim, né? Provavelmente nos sentiríamos deparando com literalmente uma nave espacial, né? Alguma coisa Provavelmente. similar. Eu olho aquela imagem do banheiro ali, você vê aí, a gente começa a ver, né? Ao mesmo tempo, o quão revolucionário foi, se você puder voltar aquela imagem do banheiro. Vou voltar. Olha só, naturalmente o pilar dentro do banheiro empurrando o vaso Aham. sanitário, uma viga correndo ali, mas que não está nem junto da parede, quer dizer, tem um vazio ali entre a parede. É isso hoje que os alunos de P3 não façam isso, porque serão automaticamente advertidos por não resolverem essas questões, né? Uma iluminação zenital dentro do banheiro também, né? Uma coisa assim, Revolucionário, né? revolucionária. A gente olha isso hoje, né? As soluções. Por um acaso, os alunos desse período acabaram de pesquisar os estudos de casa, e uma das casas é a Casa BR do Kogan, aqui próximo, né? Na região ali de Araras. Os banheiros, todos eles, imediatamente quando você entra no quarto, a partir da circulação, todos eles com iluminação zenital, né? Poxa, o quarto tem que comunicar com o exterior, mas o banheiro, ao mesmo tempo, não pode deixar de ter iluminação, mas eu vou roubar espaço da fachada para ter o banheiro. Enfim, tá aí, ó, nasceu aí, 100 anos depois, 90 anos, 80 anos depois, nós estamos fazendo coisas que alguém precisou ser o vanguardista, alguém precisou correr o risco de levar uma ação na justiça
para ter isso. Isso daí é moderno do ponto de vista de período, mas é contemporâneo em termos de leitura, de como a gente se relaciona hoje com o espaço, né? Isso tudo que a gente está buscando. E eu acho que é interessante, né? Bom, a história é cíclica, não é à toa, né? A vida vem em ondas como o mar, né? O Lulu Santos já diria isso, e eu repito isso. Ela vem em momentos cíclicos e a gente resgata, tendendo a, vamos dizer, odiar a geração anterior e enaltecer aquela que, né? Ou seja, odiamos os nossos pais e amamos os nossos avós. Então, a pós-modernidade, quem que ela crucificou? A modernidade. E vai buscar uma referência em períodos anteriores, né? O período contemporâneo, né, vai questionar todos os elementos dessa pós-modernidade, especialmente a pós-modernidade historicista, né, figurativa, e vai trazer, buscar resgatar aí nos ensinamentos do modernismo, Le Corbusier, Mies, o próprio Wright, resgatar boa parte dessa essência, que é isso daí, né? Tô dentro, tô fora. Como é que é essa relação? Quando a gente olha a Glass House do Philip Johnson e que você tem ali um objeto em termos formais o mais elementar possível. Nada mais elementar do que uma planta retangular, um prisma, mas onde você tem o contínuo do exterior para o interior e exterior ao mesmo tempo, onde esse espaço se modifica, não ele espaço, mas aquilo tudo que acontece, né, nessa mudança, seja do tempo, da vegetação, de uma incidência direta dos raios solares, de um momento de sombra, isso muda sobremaneira a qualidade do espaço, né, a maneira com que a gente percebe esse espaço, e óbvio, se nós reagimos a esse espaço, nós também tendemos a mudar a nossa forma de reagir. O que eu acho das coisas mais interessantes na casa é a rampa que está tá quase exatamente no meio da casa. E você circula. A tal da promenade, né? A tal da promenade, como se fosse qualquer coisa, né? E a promenade é a promenade arquiteturale, que meu francês está ótimo, mas é justamente esse percurso. Olha só, eu fiz uma caixa que você pode andar dentro dela, né? Que você pode subir, perceber esse espaço e assim, e ele está distribuído ao redor enquanto você sobe aqui. Isso aqui está completamente distribuído nela, né? Então, três carros, eu acho que nem... Desculpa, Adilson, que estrutura espacialmente e organiza funcionalmente. Não, e é muito louco, assim, uma casa para 3 carros, né? Hoje em dia, se a gente faz para 2 carros já é muito. Imaginar que é uma casa para 3 carros, né? Todo o térreo circula em função dessa necessidade de guardar o carro, né? O segundo pavimento todo é trabalhado para ter uma parte mais íntima e uma parte mais social, ou mais aberta, digamos assim. E a cobertura que, assim, eu estou passando mais rapidamente, mas eu imagino que muitos de vocês já conheçam a casa, né? A gente vai falar, quais são os 5 pontos da arquitetura PC? Ficar falando disso também, eu acho que também não é o objetivo daqui, mas, de qualquer maneira, assim, perceber todas essas questões que Le Corbusier aborda, né? Uma rampa que está interna, depois ela é externa, que está uma por cima da outra, a escada que é deslocada, mas também tem todo um mise-en-scène para a escada, né? Ela não é somente formalmente, ela ocupa um espaço, mas ela tem toda uma estética também, ela é uma escada, assim, esteticamente muito interessante. Escultural. Falar que é bonito. Escultural. Escultural, sim, é uma parte da escultura. É interessante você falar isso, que ela é escultural, né? É algo que tem uma função dentro da casa, mas que espacialmente ela ocupa esse espaço de ser uma escultura. Você falou um negócio legal, PC. Né, que a rampa não tem jeito, né? Às vezes ela é mais estrutural mesmo, ela é mais assim, ela tem uma função maior porque acaba bloqueando, né? Uma visada e tudo mais, mas ela é parte fundamental da fruição, né? De você perceber a casa em si, né? E é uma casa que assim, em termos de proporção, né? De uma pessoa ali, ela parece uma casa grande, mas ela nem é uma casa grande, né? Ela não é uma casa gigantesca, né? E ela essa proporção da casa eu também acho muito interessante, assim, ela casa com o que a gente está falando aqui, né, de você não só se reconhecer nela, mas reconhecer uma beleza, né, inerente à construção dela. Essa questão das proporções, antes de você avançar aí nos assuntos, eu acho isso interessante. Um dos exercícios, acho que você, né,
está familiarizado com aquilo que a gente dá dentro das disciplinas, mas um dos exercícios, Marisa, que a gente usa para os alunos nesse estudo de caso, aí ele tem uma segunda intenção, né, sabendo muitas vezes do alunado, copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, então eles têm que pesquisar as casas que eles escolhem, tem lá a lista, então tem lá Farnsworth, Glasshouse, Stein, Vila da Lava, Riva San Vitale, enfim, quase todas elas dentro do século XX e algumas já do século XXI. Então eles têm que pesquisar, fazer lá um relato rápido da biografia do arquiteto para inserir a casa do ponto de vista mais numérico, técnico, construída onde, está de pé ainda, não está, foi demolida, não foi, o que aconteceu, curiosidades, terreno, dimensão e uma análise que eu sugiro, os alunos estão no terceiro período, e que eu sugiro sempre que seja uma análise baseada na tríade vitruviana, só para não esquecer de nenhum assunto. E no final eu falo, bom, tendo feito isso tudo, vocês têm agora que fazer uma intervenção nessa casa. Mas não são vocês a fazerem uma intervenção. São vocês, Le Corbusier, ou Mies, ou Frank Lloyd Wright, ou Mário Botta, ou Rem Koolhaas. No dia seguinte da apresentação do projeto, o cliente virou para vocês e falou assim, eu amei a casa, é isso mesmo, só que nós vamos precisar de mais um quarto e um banheiro. E eu falo, gente, isso não é para saber se vocês são ou não são capazes de intervir numa casa paradigmática. O objetivo não é esse. É para que vocês não saltem a coisa importante, porque para se vestir desses arquitetos, nos anos que eles projetaram a casa, vocês têm que entender quais eram os conceitos vigentes naquele período, quais eram as teses que eles levaram para o projeto. Então, se fosse só Ctrl+C, Ctrl+V, aí eu cito, né, na Villa Savoie, vocês vão pegar e fazer um puxadinho na Villa Savoie, né? Vão crescer qualquer coisa na Farnsworth, justamente para que eles entendam essas relações e que o objeto não surge simplesmente de um traço genial e da minha capacidade criativa durante a noite que eu acordei, né, desprovido de qualquer embasamento teórico, técnico, etc, etc, e muito menos de um exercício laboroso, né, um exercício de transpiração. Olha, tô pensando aqui, tem tempo que eu não peço para eles fazerem exercício da Vila Savoie. Que eu acho que foram vários, assim, agora eu tô tentando passar, assim, outras residências importantes e eu tento fazer essa contextualização, assim. Mas isso é muito importante, né? Essa compreensão do contexto, né? Da realidade ali daquele momento, assim. E gostei dessa ideia. O PC falou aqui, eu fiquei refletindo agora, né? Porque realmente você intervir, né, num edifício assim icônico ou um edifício existente com esse pensamento é uma coisa muito intrigante, assim. Gostei muito de saber. Falando um pouco dessa história, né? A gente falou aqui da construção em si, mas rapidamente para passar sobre o que aconteceu com a Villa Savoie, Europa em guerra. A família Savoie ficou até 1940 na casa e depois ela foi requisitada pelo exército alemão. Bom, depois ela foi gravemente danificada, janelas foram quebradas, enfim, várias coisas que existiam na casa foram destruídas. O casal Savoie regressou à casa em 1945, várias coisas tiveram que ser refeitas e aí decidiram, naquela época, transformar a casa numa espécie de fazenda, utilizando ela como um galpão. E aí, bom, depois de muitos anos, assim, ela foi meio que abandonada por um certo tempo. O Le Corbusier até queria transformar a própria casa num museu, mas, enfim, por muito tempo essa casa ficou meio jogada de lado, e aí parte da comunidade arquitetônica, incluindo aí Mies van der Rohe, Paul Nelson, Gideon, defendeu que se restaurasse a casa, né? Então, até mesmo o governo francês foi envolto nisso. É um cara chamado André Marot, que foi ministro de Assuntos Culturais, tentou tratar desse assunto pessoalmente, e aí a casa foi comprada pelo Ministério da Cultura, se não me engano, e aí foi reconstruída, né? Vocês estão vendo aí algumas obras de como é que a casa estava, e depois ela foi restaurada, né? Tá até meio triste você olhar assim, que ela foi realmente abandonada por um tempo. E aí depois, né, da guerra ter acontecido, ela foi completamente restaurada, 3 reformas foram feitas, a última em 1997, e aí, depois de 1997, ela foi considerada um patrimônio cultural, foi inscrita em 2016
pela Unesco como na lista de Patrimônio Mundial. Enfim, e a casa hoje está aberta à visitação, né? Muito frequentadas por arquitetos urbanistas, né? Que vão até Poissy, que não é tão pertinho de Paris. Você tem que, quando você for, você tem que pegar um metrô e depois você vai de metrô ou já pega o RAR, né, e chega lá, até lá, 30 minutos, aí chegando na estação, só de levantar o dedo, todo mundo já sabe, não precisa nem falar para onde você está querendo ir, não, todo mundo já te direciona para o lugar correto. Agora, interessante que ela, na volta dela, ela volta a morar em Poissy, tá? E faz da casa um estábulo, né? Ela estava nessas condições, então ela faz no uso de um estábulo, que ela usa uma propriedade rural que eles tinham aí próximo, e plantação de batata. Olha, Então, a Vila Savoy virou um estábulo, viviam bem os animais. E, Muito e bom. plantação de batata na propriedade. E se eu não me engano, não sei se você mencionou e eu não dei atenção, cogitou seriamente na demolição, né? Você mencionou isso aí há pouco, né? Exatamente. Eu não cheguei a mencionar que considerou sua É a demolição, demolição dela. mas o que aconteceu foi que não deixaram, né? Aí Pela importância dela, por saber que ela é um ícone. ô, PC, eu tô com uma curiosidade. Quando você visitou, tinha algum tipo de mobiliário na tinha, casa? tinha, Alguma ambientação? Como que era isso? tinha. A parte da sala, sim, tá? Então, Uhum, com o chaise longue, as poltronas e as cadeiras, assim, não posso te dizer que era exatamente o sim, mobiliário como original. estava. Na Uhum, Farnsworth, isso é uma das questões que fica muito claro, né? Quando o Lord Palumbo assume, então, passa a ser o proprietário, né? Aí tem fotos lá de como que a doutora Edith Farnsworth mexeu, então tinha quadro clássico, mobiliário, enfim, penteadeira, uma série de coisas também. Aí ele tira tudo e coloca exatamente como era o projeto do MIS. Então, a parte de sala, sim, mas eu te diria um mobiliário até meio solto, que não configurava hum, mesmo o espaço. Eu não sei te afirmar se faz ou não jus àquilo que foi idealizado. Cozinha, basicamente, os equipamentos fixos, né? Então, bancadas, banheiro também, quarto, não me lembro, tá? Quarto, não me lembro se tinha cama, assim, se tinha, era uma cama. Não era um espaço, definitivamente não era um espaço que você via e falou assim, beleza, hoje eu vou dormir aqui. Não tinha essa condição. Não sei se depois eles foram incrementando isso, não. Nenhum carro na garagem. ah, Sim. nenhum dos três Podia ter, carros. né? Podia ter uns carambeques ali, né? É. Podia ser. Agora, não dá para falar da Vila Savoy sem falar da influência que ela tem, que é uma influência gigantesca para projetos residenciais que a gente faz até hoje. Eu trouxe algumas aqui, uns 3 projetos aqui que fazem referência direta à Vila Savoy. Acho que um dos mais famosos é a Vila da Lava, do Rencourt, em que não é exatamente a mesma coisa, mas o Rencourt ele tem essa preocupação com as proporções e com essa caixa flutuante, que é a Vila da Lava ali, pelo menos à frente. Até porque essa casa também é em Paris, se eu não me engano, ou é no subúrbio de Paris, se eu não me engano, né, pessoal? Depois do Bois de Boulogne. Além dessa referência que eu trouxe, tem o Mirador House do Gubens Architects, que é uma casa muito brutalista, né? Até, eu não acho bonita essa casa não, mas enfim, ela parece um Lego, né? Você vai encaixando os vários pedacinhos. Professor Adilson, te interrompendo mais uma vez, você me desculpa, Tranquilo, mas imagino. ela tem sim, né, talvez pelo descolamento, uma coisa, mas ela tem um segundo momento de Le Corbusier, né? A fase mais brutalista, quando a gente olha o Sim, elemento da é iluminação, verdade. aquilo ali verdade. é Sainte-Marie de la Tourette, É né? O mesmo. Sim, elemento verdade. triangular e, Uhum, naturalmente, toda essa abundância aí do concreto no seu estado natural. sim. E uma outra que é a Casa Acer House do Arthur Casas, que também tem essas proporções. Quem fez essa lista, tem outras casas dessa lista, né? Foi o Architizer, o site também é um site de notícias de arquitetura, mas ele faz uma lista aí de casas que são diretamente influenciadas pelo Le Corbusier, mas assim, a gente botou aqui umas referências diretas, mas não dá para, como eu comentei, não dá para a gente falar em arquitetura doméstica e não pensar na Villa Savoy, hoje em dia, né? E assim, das várias casas que a gente falou, de algumas, né? A pessoa falou da Farnsworth, falou da Glass House, mas século XX eu acho que a residência
se definiu através da Vila Savoy. Talvez seja muito falar isso, PC? Não, definitivamente não, tá? Ela, não vou dizer que rivaliza, mas ela tem aí um contraponto na sua popularidade com a, Falem ouro? com a Falling Water, né? Talvez a Casa da Cascata, até porque até então era a casa mais publicada na história da arquitetura, a Casa da Cascata. Mas a gente está sempre nos livros, aqueles que se dedicam a falar de algum tema, trazem a Savoy, mas trazem a Casa da Cascata, né? Porque se elas não são, e não são, em termos estéticos, casas que se assemelhem, eu também faço sempre esse comparativo quando a gente fala muito de implantação, das forças do lugar, condicionante, eu falo, vou cometer uma heresia aqui, tá, moçada? Mas é o seguinte, a Villa Savoy, a gente pode dar um giro de 180 graus nela. Lógico, o carro não vai fazer mais o percurso, tem uma série de impactos. Mas a gente pode cometer essa heresia. Casa da Cascata, se a gente mexer 50 centímetros para lá ou para cá, para frente ou para trás, já era, vai cair na cascata, vai bater na árvore, a viga, enfim. Ela tá sem dúvida nenhuma, ela é a virada de um capítulo. Não sei se do primeiro para o segundo, do terceiro para o quarto, mas é a virada de um capítulo, é a virada até, e essa é uma das propostas da própria modernidade, Le Corbusier deixava isso explícito, né? Se o tempo todo a história olhou no retrovisor e buscou nos seus períodos anteriores referências e foi dando passo a passo, a modernidade transforma esse retrovisor no farol e olha para frente. A gente sabe que isso é mais uma é a forma dele de ser provocativo. Porque senão ele não teria estado em Atenas, não teria tido uma série de referências, ainda que não explícitas em termos estéticos de design, né? Ainda que uns achem que coluna grega e o pilar cilíndrico são coisas similares, mas enfim, ele rompe com isso. Eu acho que você falou no início, né? A gente pode voltar ao início do programa hoje, quando você falou isso, de olhar para frente e ver essas possibilidades, né? Acho que ele olhava muito à frente, dava o tiro dele lá na frente, porque é aquele negócio, se eu der um passinho só, vai ficar todo mundo nesse passinho. Deixa eu provocar 10 passos, quem sabe a gente ganha 2, 3, 4, 5, né? Você tem essa percepção também, Maria, a respeito da Villa Savoy não um ícone, mas uma mudança de paradigma e de como a gente projeta até hoje residência? Sim, eu acho que ela tem vários fatores aí também, né? Eu fico pensando assim, ela é muito icônica pra gente aqui no Brasil, porque tem uma influência do Le Corbusier muito. Não sei se dizer se é maior, né, que em outros contextos, né? Eu acho que sim, né? Acho que sim. Se você, eu tenho uma colega que estudou nos Estados Unidos, ela fala que tem gente lá que fala a Le Corbusier foi mais um, assim, não tirando a importância dele, mas assim, o Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright são muito mais icônicos, né, naquele contexto do que o Le Corbusier, assim. Mas com certeza, né, ela tá aí as referências e, enfim, ela se torna um ícone, mas eu acho também que ela é interessante olhar, né, as outras obras anteriores do Le Corbusier, né, como ele vai chegando, assim, nessa obra, porque ele vai testando, né, várias das teorias dele, várias das ideias dele em outras residências, e essa se torna a mais icônica mesmo por vários fatores, e com certeza ela é um ícone, e o ícone faz a gente pensar, né? Faz a gente rever, assim, a maneira de projetar. E eu acho que o discurso do Le Corbusier também sobre a modernidade, sobre a arquitetura, sobre a máquina de morar, né? Toda a escrita dele também, né? A produção, enfim, teórica, aquilo que ele consegue expor, né? Isso também contribui para exponenciar também um pouco mais essa residência. Então, com certeza, ela é um paradigma, né? Uma mudança de paradigma, assim, representa, eu acho, essa mudança de paradigma, né? Marisa, a gente ia passando o programa inteiro e não íamos citar a questão da máquina de morar, né? Que é fundamental e que reflete muito, ainda também que haja sempre uma interpretação associando muito a máquina à questão só tecnológica, né? Eu falo, gente, não é automação, a máquina de morar não é automação. A, a casa é uma máquina de morar, né? A house is a machine to live in. Assim, ela é uma máquina. Uma máquina precisa o quê? Precisa ter
todas as suas, tudo muito bem Engrenagens. lubrificado, as engrenagens para que ela funcione. A casa precisa o quê? Funcionar. Os espaços precisam dar condições para os diversos usos. Nós precisamos circular, nós precisamos percorrer o objeto, coisa que para nós hoje é óbvio, né? Quando a gente fala de uma eventual setorização, lógico que isso varia de cultura para cultura, mas se a gente porventura tem um setor íntimo, um setor social, um setor de serviços, né, que são temas recorrentes aí na temática do morar, né, especialmente no unifamiliar, a máquina de morar precisa propiciar isso, porque senão é uma engrenagem que não funciona. Se eu preciso sair do meu quarto para ir para a sala, tem que passar dentro do banheiro, isso é um problema. Se eu tenho uma uniformidade de aberturas numa fachada de ritmo A, B, A, B, A, B, e por trás disso eu tenho usos que são completamente distintos, eu tenho um equívoco. Ou eu tenho espaços mal iluminados, eu tenho espaços bem iluminados, né, ou em desacordo com o uso que está acontecendo ali dentro. Então, isso a gente ia passar aí quase que 1 hora e meia de programa e ia me deixar isso de fora, que é a essência, né, do pensamento dele, né, respaldado aí pelos 5 princípios, enfim, mas a essência de como o objeto arquitetônico deve ser pensado, no caso da moradia. É uma máquina de morar. Se ela não funcionar, se ela não for bem lubrificada, ela não vai funcionar, e aí os propósitos para os quais ela foi pensada vão cair por terra. Somado a isso que a gente falou 1 hora e meia, eu ia citar também o esquema dominó, que é justamente aquele esqueleto que ele faz que vai dar respaldo para ele falar o seguinte: olha, a casa você tem que construir dentro desse sistema aqui. E o sistema vai ser uma espécie de protótipo onde ele vai, ó, isso aqui você pode fazer um monte de coisa com isso aqui. Então, daqui você pode fazer uma casa, daqui você pode fazer um edifício, daqui você pode fazer um monte de coisa. E isso aqui vai definir como um arquiteto pode utilizar isso como literalmente um dominó, que é uma pecinha, juntar a outras para fazer alguma coisa maior, né? Seja maior, que eu digo, maior de escala, mas também maior de intenções também, né? Porque aquilo ali é quase uma filosofia de como se fazer uma construção, né? Então, isso também retrata não só a máquina de morar, mas aquilo ali é uma peça fundamental, digamos assim, do que construir daqui para frente. Nossa, tem tanta coisa para falar, né? Que a gente acabou falando das coisas básicas depois de 1 hora e meia. Olha que louco. E por princípio, por conceito, né? Não é reproduzir um modelo de, eu faço um carimbo, beleza, tá resolvido o meu problema, agora eu carimbo isso ad eternum e tá resolvido. Não, nós temos aqui um princípio, né? Outra coisa também que eu acho interessantíssimo dentro dos 5 princípios, né? Aí a questão da gente sair aportuguesando ou fazendo traduções. A gente se pega com traduções que nos levam para caminho desde a tríade vitruviana, né? Venustas não é só forma, porque forma a gente pega e associa só a forma geométrica. Forma geométrica, os matemáticos estão arriscados de ser mais craque que a gente, né? Sabem todas as bidimensionais e tridimensionais. Mas Venustas é algo que envolve também a forma geométrica, mas é algo muito mais amplo, que é a janela fita. Ela é fenêtre en longueur, quer dizer, a janela ao longo. Com que objetivo? Le Corbusier nunca disse que o objeto moderno tem que ter janela ao longo, fita. Ali é mais um momento de provocação dele. Se os objetos até então eram dependentes das suas paredes para suportar um eventual segundo pavimento ou um telhado, significa que as paredes têm função estrutural. Se elas têm função estrutural, eu tenho a predominância de massa sobre as aberturas. As aberturas são controladas porque eu não posso fazê-las grandes, porque senão aquela parede vai ruir. Quando eu rasgo uma abertura de ponta a ponta, eu estou dizendo o seguinte: quem está suportando isso, né? Cadê o peso? Eu não consigo fazer isso quando essa parede depende dela para suportar algo. Não. A força que está suportando não está aqui, ela está passando aqui atrás nesses elementos. Então, mais uma provocação dele, né? A janela. Se ele fizesse ali um ritmo de aberturas convencional, maiores ou menores, enfim, nós teríamos uma série de massas que poderia nos induzir a pensar que aquelas paredes tinham uma eventual função estrutural. Quando ele rasga de ponta a ponta, não tem jeito. Tá denunciado que aquilo ali não tem função estrutural, né? No pátio interno aí ele não coloca nada, deixa o vidro de cima e embaixo. Sempre trazendo essa conquista. Isso é uma conquista tão importante naquele período, né? E para nós tão elementar, como eu disse há pouco, né? Qualquer construção
desprovida de qualquer orientação técnica, aqui no Brasil é feito dessa maneira, né? É o famoso constrói o pilar e bate a laje, né? Faz a viga e bate a laje. Você hoje está no beabá de todo mundo. Mas naquele momento, há 100 anos atrás, era uma conquista e o quê? Precisava ser mostrado, né? Nós não podemos esconder isso. O Perret falava isso, né? Esconder um pilar é um erro, né? Alguma coisa assim. E fazer um falso é um crime. Né? Por quê? Porque essa é uma conquista. Isso agora nós temos que mostrar essa conquista. Aí todos eles vão fazer da mesma maneira. O Mies vai fazer na Farnsworth, a Glass House vai ter isso, o Frank Lloyd Wright faz de uma outra maneira, né? Estudei suficientemente engenharia para saber que o apoio mais eficiente não está no ângulo. E aí a gente olha a Casa da Cascata e, de fato, em todos os ângulos da Casa da Cascata é vidro. Ou é vazio ou vidro. Sim, muito legal. Sempre um discurso técnico construtivo. Muito bom. Pessoal, estamos aqui já um pouco mais de uma hora. Para a gente fechar, vamos fazer uma rodada de dicas aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente estão vendo também. Bom, Maressa, você está com sua dica? A minha dica hoje, geralmente eu trago dicas assim que tem alguma coisa a ver com o tema, mas hoje minha dica vai ser mais livre. A minha dica hoje é uma série que eu estou assistindo a segunda temporada agora, que se chama The Bear, o Urso. É uma série que está passando aqui no Brasil no Star Plus. E foi uma série muito premiada, a primeira temporada ano passado, e basicamente conta a história de um chefe de cozinha muito renomado que o irmão dele falece e ele vai assumir a lanchonete muito mal organizada do irmão. E, enfim, tem toda uma adrenalina ali no processo e é uma série muito, muito boa, assim, que mostra esse dia a dia na cozinha, né? A série se passa em Chicago e é uma série que tem várias imagens muito legais da cidade, a trilha sonora é muito boa também, então essa é a minha dica de hoje, The Bear, o Urso. Muito bom. PC, tá com sua dica aí? A dica, pegando aí então, a deixa não vai ser de uma série, mas eu vou ficar na temática unifamiliar. Provavelmente boa parte dos ouvintes aqui do ArcCast devem ter assistido um filme premiado, ganhador de Oscar, que é o Parasita, né? Que tem uma casa que é simplesmente especial, né? E que tem esse destaque no filme, afinal de contas o filme passa todo dentro da casa, não vou dar nenhum spoiler do filme aqui, e que depois, lendo, justamente em função da qualidade do espaço, uma casa contemporânea, ela foi projetada para ser o cenário. Então, ela não é uma casa real e foi projetada para ser cenário, com todas as, né, o que envolve um projeto. Então, fica a dica pelo filme, premiado no Oscar, então só isso já seria suficiente, mas para os estudantes, arquitetos e todos aqueles apaixonados por arquitetura, que olhem o filme também com esse olhar. Muito bom, legal essa dica. Interessante que é associar essa ideia da residência com o filme. Muito bom. Bom, minha dica vai ser um site. Na verdade, assim, muito das pesquisas que a gente faz sobre Le Corbusier, a gente utiliza esse site que é o da Fundação Le Corbusier. Lá tem as informações sobre o arquiteto, claro, sobre a vida do arquiteto, sobre os projetos, né? E lá, assim, as referências de fotos, de plantas, tem muita coisa. É muito fácil você achar referências sobre a Villa Savoye, tipo planta, cortes e desenhos e tal, mas a Fundação Le Corbusier tem muito mais coisa, tem muito conteúdo a respeito da produção do Le Corbusier e do próprio Le Corbusier. Então, eu indico darem uma fuçada lá no site da Fundação Le Corbusier, a gente vai deixar os links todos na postagem. Bom, pessoal, a gente vai nessa, né? A gente aqui está terminando o episódio, mas não sem antes agradecer ao PC. PC, muito obrigado pela sua presença aqui. Você já veio outras vezes, mas vou refazer o convite de você voltar para conversar mais com a gente. Muito obrigado. Adilson, eu que agradeço. Pode ter certeza que eu me sinto em casa aqui no ArcCast, com trocadilho. Então, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer. Hoje, na companhia da Maressa, foi um prazer conhecê-la aqui através desse mundo corbusiano. E também não vou deixar de parabenizar o ArcCast por todos os episódios e por essa
preocupação, por essas ações arquitetônicas semanais, quinzenais, mensais, diárias, enfim, que só contribuem aí para a nossa formação. Pô, a gente que agradece. Maressa, Le Corbusier na veia agora. Le Corbusier na veia. Ah, muito obrigada. Fiquei muito feliz de ter essa conversa aqui hoje, de conhecer o PC e de ouvir as experiências dele aí na Vila Savoie. E muito bom, né? A gente falar de obras icônicas, assim, a gente tem que falar mais disso, assim, é muito, muito legal. Obrigada, gente. Obrigada, Adilson. Valeu. Bom, a gente fica por aqui. Voltamos com mais um episódio daqui a 15 dias. E até mais.